Bom dia, né, meus alunos? Então vamos lá. Muita gente sem fazer atividade, acho que não entenderam o assunto, então eu vou fazer a correção do livro de matemática da página 70. E logo em seguida vocês farão uma atividade avaliativa, tá certo? Então vamos prestar bastante atenção. Veja, no primeiro quesito, ele pede para você dizer o tipo dessa matriz. Vejam a letra A. Eu tenho essa matriz A, que é representada por colchetes, e eu tenho linhas. Olha só, essa aqui é uma linha, essa é outra linha, essa é outra linha. Então, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 linhas. Vou colocar o sinal de vezes, que aqui eu vou ler por. 3 por. E agora, eu vou dizer quantas colunas tem. A coluna fica nesse sentido aqui. Então, temos quantas colunas? 2, né? Então, essa matriz é do tipo o quê? 3 por 2, onde 3 é o número de linhas e 2 o número de colunas. Vejam agora essa letra B. Eu tenho uma matriz aqui, que agora ela está sendo representada aqui entre parênteses, tá vendo? Ou é colchetes ou é parênteses. Então, vamos lá. Primeiro eu digo o número de linhas. Olha aqui, ó. Tenho quantas linhas? 1 por, que é o sinal de vezes, tá? Quantas colunas temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, essa matriz é 1 por 4. É do tipo 1 por 4. Também pode ser conhecida como matriz linha. Por quê? Porque só tem uma linha, ok? Vamos agora para a letra C. Veja, matriz C, eu tenho quantas linhas aqui? 1, 2. Então, eu coloco aqui, ó, 2 por. E quantas colunas? 1, 2. Então, uma matriz com quantas colunas? 2. Veja, o número de linha e o número de colunas são iguais. Toda vez que isso acontecer, você chama essa matriz de matriz quadrada. De qual ordem? Ordem 2. Por quê? 2 linhas e 2 colunas, ok? Vamos agora para a letra D. Veja, temos aqui quantas linhas? 1, 2, 3. Vou colocar aqui, ó. 3 por. Quantas colunas? 1, 2, 3. Olha aqui. É uma matriz do tipo que 3 por 3. Ou uma matriz quadrada de ordem 3. Por que de ordem 3? Porque eu tenho 3 linhas. Opa! Erro aqui técnico. 3 linhas e 3 colunas. Aqui também, do mesmo jeito. Vamos lá. Nessa matriz E, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3. Se vocês ficarem em dúvida no que é linha, lembre-se da linha do caderno de vocês, né? Nesse sentido, linha. E quantas colunas? 1. Então, ó, primeiro número de linhas, eu tenho 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Por quantas colunas? 1. Essa matriz, então, é do tipo 3 por 1. Ou então, vocês podem classificá-la como matriz coluna. Por quê? Isso mesmo, porque ela só tem uma coluna. Vamos agora para a letra F. Observem, quantas linhas tem essa matriz? Ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 linhas por. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Então, tem uma matriz 3 por 4, que também, gente, quando o número de linha e o número de colunas forem diferentes, a gente pode chamar ela de matriz retangular, tá certo? Então, é isso no primeiro quesito. Bem, pessoal, nesse segundo quesito, ele pede que em cada caso determine um elemento A22, se existir. Por conveniência, a gente vai chamar A22, tá? Mas a gente sabe que, no caso aqui, A22, o que ele quer dizer? Linha, o primeiro número, e o segundo número é o quê? Coluna. Ou seja, é o elemento que está na segunda linha e ocupando a segunda coluna, ok?
Então, vamos lá. Como é que a gente sabe isso? Olha só, cada número desse, ele está sendo representado por um númerozinho assim. Vejam, esse aqui é o A11, esse aqui é o A12, esse é o A13. Terminou a primeira linha. Quando a gente for para a segunda linha, aqui vai ser o A22. Opa, que 22, professora? A21. E aqui o A22. E aqui o A23. Se eu fosse, não é necessário, né? Porque ele só tá pedindo o A22, que a gente já sabe que é quem aqui, ó. Ó, quem ocupa. Mas eu vou mostrar a vocês quais são as posições desses outros. Vou para a terceira linha. Então, se é a terceira linha, eu coloco 3. E qual é a coluna? Uma. Aqui, qual é a linha que tá esse 2? Ele tá na linha 3. Em qual coluna? Olha, primeira coluna, segunda coluna. Do mesmo jeito, esse 5. Ele tá em qual linha? Veja, terceira linha. Em qual coluna? Primeira, segunda e terceira. Não é fácil? Então, aqui ele só pediu para você localizar o elemento A22. Lembrando que o primeiro número representa a localização dele na linha e o segundo número a coluna. Então, nesse caso aqui, quem é o A22? É o número 4. Vamos ver aqui agora a letra B. Vamos fazer, primeiro número é o quê? A linha. Esse aqui é quem? O A, o quê? Primeira linha, né? Ó, primeira linha. Em qual coluna ele tá? Na primeira. Esse aqui, em qual linha está? Na segunda linha. E em qual coluna? Na primeira. Esse outro está em qual? Na terceira linha. E qual coluna? Primeira. E esse outro está em qual linha? Na quarta linha, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. Em qual coluna? Uma. E ele quer quem? O A22. Tem? Não tem. Por quê? Porque isso aqui é uma matriz, o que? Coluna. Só tem uma coluna. Então, qual é a minha resposta? Se não tem, eu digo que não existe. Vamos agora para esse aqui. Letra C. Esse seria quem? Qual é a linha que está esses elementos? Está na primeira linha. Em qual coluna está esse 2? Na primeira. Então, é o A11. Mas, por conveniência, a gente pode chamar A11, tá? Mas você tem que lembrar que o número 1 é a linha e o segundo número é a coluna. Esse aqui tá em qual linha? Na primeira linha, em qual coluna? Primeira, segunda. Esse aqui tá em qual linha? Está na segunda linha. E em qual coluna? Na primeira. Esse aqui está em qual linha? Na segunda. E em qual coluna? Também na segunda. Olha só. Quem nesse caso aqui é o meu elemento A22 ou A22? É quem? 1. Tá vendo que isso não é difícil? Agora vamos nesse. Vocês já sabem, né? Mas se ficou alguma dúvida, faz esse processo que eu estou fazendo. Mas pode fazer direto, ok? Ó, esse 4 tá em qual linha? Na primeira. E em qual coluna? Também na primeira. Esse 10 tá em qual linha? Na primeira. E em qual coluna? Primeira, segunda. Esse aqui vai estar na primeira linha, mas em qual coluna agora? Na terceira. Agora eu vou para essa segunda linha. Se esse elemento está na segunda linha, o primeiro número é a linha e está em qual coluna? Primeira. E agora esse também está na segunda linha, agora em qual coluna? Na segunda. Opa, já achei. Na letra D, quanto é que vale o A22? Vale 1. É só isso, gente. Vamos para o terceiro, né? Bem, pessoal, nesse outro quesito, ele pede para que você escreva uma matriz A do tipo A e J 2 por 2, em que A e J é igual a 3i menos 2j. Gente, olha só. 2 por 2. Lembra que a gente acabou de fazer? Esse primeiro número aqui é o número de quê? Muito bem, de linha. E esse outro é o número de quê? De colunas. Isso aí. Então,
A gente percebe que aqui ele quer uma matriz o quê? Quadrada de ordem 2. Como é que eu vou fazer? Aqui não tem um A, então eu faço, ó, A igual, abro colchetes ou parênteses e vou fazer uma matriz que tenha duas linhas. Então, A, porque a matriz é A, certo? 1 por 1. E que tenha quantas colunas? 2. Então, eu já sei que aqui vai ser A1, 2. Veja, uma linha, duas colunas. Só que ele quer quantas linhas? 2. Então, esse número aqui de baixo vai ser quem? O A. Qual é a linha agora? Linha 2. Qual é a coluna? 1. Aqui. Qual é a linha? A linha é 2. E qual é a coluna? Coluna 2. Vejam que eu já construí uma matriz aqui, né? O esboço de uma matriz, ó. Duas linhas e duas colunas. Isso se chama matriz quadrada. Só que ele deu essa regra, gente. I e J, I é o número de quê, gente? De linha. E J é o número de quê, pessoal? De colunas. Então, olha só. I, J, I, J. E ele deu essa fórmula. Como é essa fórmula, ó? A e J é igual a 3. Número perto de letra é o quê? Multiplicação. Vamos indicar pelo pontinho, certo? Vezes I. Menos 2. Número perto de letra também multiplicação. E agora nós vamos calcular quem é a 11, ó. Quem é a 11? No caso, A11. É 3 vezes quem é I? I é o primeiro número. Menos 2 vezes quem é J? J é o segundo número. Que é quem? 1. Primeiro vamos resolver a multiplicação. Então, ó, A11 é igual a... Repete o 3. Aqui eu tenho uma multiplicação, né? Ó, 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 1, 2. Presta atenção. Na multiplicação, a gente faz jogo de sinal. Qual é o sinal que está aqui invisível, né? O mais, então, menos com mais, menos. Então, a 11 é igual. Presta atenção agora. Qual é o sinal que eu tenho aqui que é invisível, né? Mais. Lembra que eu já disse a vocês que o número positivo é o dinheiro que eu tenho? Eu tenho quanto? Tenho 3. Eu estou devendo quanto? 2. Dá para pagar? Dá. Vai sobrar ou vai faltar? Sobra. E se sobra, o sinal é positivo. Sobra quanto? 1. Do mesmo jeito que eu fiz com esse, eu agora vou calcular o A12. Vou calcular aqui, ó. Qual é a fórmula? 3 vezes I. Opa! Menos 2 vezes J. Então, vamos lá. A12 ou A12. 3 vezes quem é I? É o primeiro número. Menos 2 vezes J. Quem é J? O segundo. Vamos resolver a multiplicação. 3 vezes 1 dá 3. Mais com mais, positivo. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, que está invisível, fica menos. Agora, vamos resolver. Eu tenho quanto agora de dinheiro? Eu tenho 3. E estou devendo quanto? 4. Dá para pagar? Não. Vai sobrar ou vai faltar? Falta. E se falta, qual é o sinal? Menos. E fica faltando quanto? 1. Então, veja. Já achei aqui o A12. E achei aqui também o A11. Do mesmo jeito, agora, a gente vai fazer com quem? Com o A21. A21 igual. Qual é a fórmula? 3 vezes I menos 2 vezes J. Agora vamos substituir. A21 é igual a 3 vezes I. Quem é I? Sempre o primeiro número que representa a linha. Menos, repete o 2 daqui, vezes quem é J? É a coluna. A21 é igual a 3 vezes 2 dá quanto? 6. Menos 2 vezes 1. Eu já botei um menos porque, ó, negativo com positivo dá menos. 2 vezes 1, 2. A21 é igual. Vamos lá. Tá sem um sinal, mas todo mundo sabe que qual é o sinal que tem aqui? Mais. Eu tenho R$6, devo 2. Dá para pagar? Dá. Sobra ou falta? Sobra.
E se sobra, o sinal é positivo. Sobra quanto? Tem um 6. Tiro 2, me sobra 4. Achei aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa com quem? Com esse, ó. A22 igual. Qual é a fórmula? 3 vezes I menos 2 vezes J. A22 é igual a 3 vezes I. I é a linha. Qual é a linha? 2. Menos 2 vezes J. Quem é J? 2. Vamos resolver a multiplicação, que é igual. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 2, 4. Então, A2, 2 é igual. Eu tenho 6, devo 4. Dá para pagar a conta? Dá. Sobra ou falta? Sobra, né? E sobra quanto? Mais 2. Vejam que eu achei todos os elementos da minha matriz. Agora é só substituir aqui na ordem correta. Vejam. A é igual. Abre colchetes. Quem é a 11? Tá aqui. 1. Quando ele é positivo, não é necessário colocar o sinal. Quem é a 12? Menos 1. Tem que colocar. Se tu não colocar o menos, tu errou já a questão. Quem é a 21? Olha ele aqui, ó. Mais 4. E quem é a 22 ou a 22, que é o correto, né? É quem? 2. E pronto, gente. Tá aí, ó. A matriz. Mais fácil do que isso, só se a gente for roubar doce de criança. Então, vamos para o quarto quesito, certo? Pessoal, tá saindo meio que uma chiadeira, né? Mas é assim mesmo, né? Não sou profissional em gravar vídeo, certo? Então, vamos lá, para o quarto quesito. Determina a matriz B do tipo B e J, 3 por 2, sendo B e J igual a 2 mais I mais J. Gente, de novo, olha. Ele não deu a matriz, então nós vamos construir. Como ele diz que aqui é a matriz B, então a gente vai colocar aqui, ó. Matriz B igual, abre colchetes, olha só, 3 o quê? 3 linhas. Como aqui é B, então vou trocar o A pelo B. B, primeira linha, certo? E quantas colunas, né? 2, então eu já sei que aqui vai ser B1 e B o quê? 1, segunda coluna, né? E agora eu vou precisar de mais uma linha, que são quantas? Não são 3? Então, 2, 1. B o quê? A linha é 2 e a coluna é quem? 2. E agora vamos para a terceira linha. B o quê? 3, coluna 1. B, linha 3, coluna 2. Então, a matriz é essa, certo? Só que ele deu uma formulazinha, que é essa aqui. Então, nós vamos calcular todas. É trabalhoso, mas temos que fazer, certo? Então, ó. B e J é igual a quem? A 2 mais I. I é quem? O número de linhas, é o primeiro número. Mais J, que é o número de quê? Colunas. Vamos fazer primeiro com esse, ó. B11 é igual a 2 mais... Quem é I? Número de linhas. Mais... Quem é J? Número de colunas. E agora a gente resolve. B11 é igual... Gente, tudo positivo, né? Por que positivo? Porque quando não tem o sinal aqui, ele é positivo. Só somar. 2 mais 1 dá quanto? 4. Agora, vai fazendo assim, ó. Para quando você procurar já saber. Vamos calcular quem? O B12. A fórmula não é essa daqui. Bora aproveitar para não copiar. 2 mais I. Quem é I? Número de linhas. Mais J. Quem é J? O número de colunas. B12 é igual, ó. Tudo positivo. Só somar. 2 mais 1, 3 mais 2, 5. Agora, vamos calcular quem? B21. A fórmula não é essa? Então, vamos lá, ó. Repete o 2, repete o mais. Agora, quem é o I? Quem é o número de linhas aqui? É sempre o primeiro número. Então, 2 mais...
Quem é J? O número de colunas. Quem é o número de colunas? 1. B, 2, 1 é igual a quem? Só somar. 2 mais 2, 4, mais 1, 5 também. Agora, nós vamos calcular quem? Vamos calcular o B22. Vamos calcular aqui. B22 é igual, ó, 2 mais quem é I é 2, mais quem é J também é 2. B22 é igual 2 mais 2 mais 2 vai dar mais 6. E agora nós vamos calcular quem? O B31. Vamos lá, ó. 2 da fórmula, mais I. Quem é I? I é o número de linhas, né? Então, mais 3, mais quem é J? O número de linhas. O J é sempre o segundo número aqui. 1. Então, B31 é igual a 2 mais 3, 5, mais 1, 6. E agora, vamos calcular o B32. B32, vamos lá. A fórmula é essa, ó. 2 mais I, quem é I? Número de linha. Mais J, quem é J? O número da coluna. Então, B32 é igual a 2 mais 3, 5, 5 mais 2, 7. Veja que agora nós temos todos os elementos, certo? Então, só substituir, ó. Vou botar o B. Vou botar o colchetes. Quem é B1, 1. Ele tá aqui, ó. É 4. Quem é B1, 2. É 5. Quem é B21, 21 tá aqui, ó. Também é 5. Quem é B22, ó. 6. E quem é o B31? 6. E quem é o B32? É quem? É o 7. E aí tá a nossa matriz. Tá vendo que isso não é difícil, né? Não. É facinho, facinho. Bem, gente, o sexto, ele quer a transposta. O que é transposta? É a gente inverter. Quem era linha, vira coluna. E quem era coluna, vira linha. Presta atenção. Essa minha primeira linha, né? 7 menos 4, ela não é linha, então ela vai virar o quê? Ó, ela vai virar a coluna, ó. 7 e menos 4. Essa não é minha segunda linha, então ela vai virar a minha segunda coluna. É só isso, facinho, facinho. Olha esse aqui, ó. Qual vai ser? Vamos lá, ó. Essa não é minha linha, primeira linha, então vai ser a minha primeira coluna. Essa não é minha segunda linha, então ela será a minha segunda coluna. Todos do mesmo jeito, olha essa. Vai ser quem, ó? Opa, o sinal de igual. Essa aqui não é minha primeira linha, então ela será a minha primeira coluna. Essa não é a minha segunda linha, então será a minha segunda coluna. Olha esse. Aqui eu só tenho uma linha, então, ó, ela será quem? A minha primeira e única coluna. Faz o parênteses maiorzinho, né? Aqui, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Eita, e agora como é que faz? Simples. Quem é linha vira o quê? Coluna. Então, olha só. 5, 7, 1, 0 e 3, ó. Facinho, facinho. Olha essa aqui, ó. Minha primeira linha vai virar minha primeira o quê? Coluna. 2, 1, menos 2. Segunda linha vai virar minha segunda coluna. Minha terceira linha vai virar minha terceira coluna. E não esquece de fechar o com colchetes ou com parênteses. E é isso aí, gente. Terminamos. Bem, gente, esse sétimo, ele dá uma matriz de ordem 3 por 2 e ele pede que você calcule a transposta. E ele dá uma formulazinha aí, né? Então, vamos fazer? Primeira coisa, construir a matriz A, que é do tipo o quê?
Aqui, ó, 3 linhas e 2 colunas. Então, A11, eu sei que tem 2 colunas, então vai até o A12. 3 linhas. A21, A22. Primeira linha, segunda linha, agora eu vou para a terceira linha. Aqui, ó. Fecho colchetes. Veja que obedece 3 linhas e quantas colunas? 2. E ele dá essa formulazinha aqui, ó. A e J é igual a quem? A 2, número perto de letra, multiplicação. Mais 3, de novo, número perto de letra, multiplicação. Vezes J. E agora a gente vai substituir. Vamos calcular o A11? Olha só. 2 vezes I. I é sempre o primeiro número que representa o número de linhas. Mais 3 da fórmula vezes, quem é J? O número de colunas, que será sempre o segundo número aqui. A11 é igual 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. Agora sim a gente pode somar, porque primeiro resolve a multiplicação. 2 mais 3, 5. Então, achamos o A11. Vamos agora calcular aqui o A12. Olha, não precisa repetir não a fórmula. Vai olhando por aqui, ó. 2 vezes I. Quem é I? O número de linhas. Mais 3 vezes J. Quem é J? O número de colunas. Então, o A12 é igual a 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. O A12 é igual a quanto? A 8, não é? Agora, nós vamos calcular quem? O A21. Vejam, 2 vezes I. Quem é I? É o número de linhas. Mais 3 vezes J. J é o número de colunas. Então, o A21 é igual a 2 vezes 2 é 4, mais 3 vezes 1, 3. Então, o A21, gente, é quanto? 4 mais 3, 7. Lembre-se que aqui tem um sinal positivo. Vamos agora calcular quem? O A22, não é isso? Vamos fazer aqui, ó. A fórmula aqui, 2 vezes I, mais 3 vezes o número de colunas. O A22 será quanto? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2 é quanto? 6. A22 é quanto? 4 mais 6, 10. Fazer esses traços, gente, que depois fica mais fácil pra gente localizar, ó, certo? Agora, nós vamos calcular quem? O A31. Vamos lá, ó. 2 vezes o número de linhas, que é o primeiro aqui, ó. Mais, repete o 3. Quem é J? O número de colunas, que é esse segundo número. Então, ó, A31 é igual a 2 vezes 3 é 6, mais 3 vezes 1, 3. A31 é igual a 6 mais 3, 9. E agora, nós vamos calcular quem? O A32, que é igual a 2 vezes o número de linhas. Quem é o número de linhas? O primeiro número daqui, ó. Mais 3 vezes o número de colunas. Quem é o número de colunas? 2. Então, A32 é igual a 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 2, 6 também. A32 é igual a 12. Agora, nós vamos construir a matriz. A matriz que a gente encontrou foi essa aqui, ó. Quem é o A11 é 5. Quem é o A12 é 8. Quem é o A21, gente? Tá onde? Aqui. É 7. Quem é o A22? É quem? É 10. Quem é o A31? O A31 é quem? 9. Quem é o A32? É o 12. Fecha conchetes.
É essa o que ele está pedindo? Não, ele quer o quê? Matriz transposta. Olha esse Tzinho aqui. Ele quer o inverso, o quê? Quem era minha linha se transforma em minha coluna, certo? Então, ó, a transposta é igual a quem? Presta atenção. Essa aqui não é minha primeira linha, ela vai ser a minha primeira coluna. Essa aqui não é minha segunda linha, vai se tornar a minha segunda coluna. Essa não é minha terceira linha, vai se transformar a minha terceira coluna. E essa é nossa resposta. Então, agora vocês vão fazer um exercício avaliativo e vocês vão me entregar, ok? Até a próxima. Bom estudo para todos.